Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que verão esse vídeo. Hoje, mostrando a semana aí que passou. Então eu vou falar para vocês da semana do dia 17 ao dia 21 de agosto, agora de 2020, os setups, as possibilidades do método Oliver Velez no mini índice e no mini dólar. Então eu selecionei para vocês aqui, obviamente eu vou falar dos stops também que aconteceram. Eu coloquei aqui para vocês as possibilidades de trades que nós tivemos aí no mini índice e no mini dólar. Começando aí com o mini dólar pelo dia 17 de agosto. Tá? Lembrando que o time frame escolhido por mim para operar o método Oliver no mercado brasileiro é os 5 minutos. Obviamente, nos 2 minutos aconteceram outros setups, nos 10 minutos aconteceram outros setups, nos 15 minutos aconteceram outros setups. Então, o time frame escolhido foi o time frame de 5M, certo? Então, nós temos aí já no dia 17 de agosto uma TTTO, uma Topping Tail Takeout, que eu falo no upgrade. Tá? Então nós tivemos uma TTTO aqui, localização perfeita dessa TTTO, acionada. Ela chegou a dar, o acionamento dela é aqui, ok? Ela chegou até a dar 2 para um fácil nesse trade. Tá? Obviamente demora alguns minutos para isso acontecer, mas chegando a dar cerca até de 1 hora para dar 2 para um, mas deu 2 para um nesse trade. Muito interessante essa TTTO, uma das melhores TTTOs que eu vi nos últimos tempos. Ok? Muito interessante esse trade aí do dólar. Aqui nós tivemos o dia 18 de agosto, também no dólar, tá? Eu inicialmente estou falando aí do dólar, nós tivemos 18 de agosto no dólar, alguns setups que acabaram sendo estopados e outros foram muito bem. Então nós tivemos aqui uma GBTO, tá? Muito clara essa GBTO, a localização é uma localização mais fraca, não é das melhores localizações que eu gosto, mas nós tivemos aqui o acionamento dessa GBTO e nós temos uma adaptação minha para o mercado brasileiro, que é a virada de mão da GBTO, dependendo do tipo de candle. Nesse caso, nós tivemos uma virada de mão aqui pela GBTO e essa virada de mão pagou o stop. Afinal, você tem essa entrada aqui, né? O seu stop está aqui e a virada de mão acontece nesse candle aqui, então você perde esse já você toma esse stop, né, uns pontos aí de stop, esses pontos aí deram uns 10 pontos de stop aí, e você vira a mão, tá? Essa virada de mão quase foi estopada novamente, né? Deu aquele susto, mas acabou indo embora. OK? Isso acontece e está tudo muito certo. Nós tivemos aí também uma RBI aqui, uma RBI já melhor localizada no dólar, demorou um pouco, mas foi. Aqui de novo uma TTTO, né? Diferente da outra que estava numa melhor localização, essa já não estava tanto numa boa localização, mas o trade também fluiu. Ok? Muito interessante aí, os setups aparecendo aí, muito, apesar de ter sido uma semana mais complicada, principalmente por causa do mini índice, alguns setups no mini dólar aparecendo de uma forma muito interessante. Continuando aí no mini dólar, já no dia seguinte, né, no dia 19 de agosto, nós tivemos aí uma GBTO estopada. Então nós tivemos uma GBTO estopada, não é típica da GBTO, porque a GBTO típica nós temos aí um candle maior, ok? Não temos um candle com pavio, mas era possível entrar na GBTO e ela foi estopada. O stop dela foi maior, ok? O stop dela foi maior. Não deu a virada de mão aqui, tá? O stop dela foi maior, foi mais dolorido esse stop, tá? Um stop aí de uns 15 pontos mais ou menos, ok? Faz parte do trading, tá? Depois foi necessário aguardar, quer dizer, na quarta-feira foi um dólar mais complicado. Nós tivemos um gift acionado nesse candle aqui e ele acabou indo, foi embora e pagou esse stop aqui. Tá? Mas mesmo independente disso, né, nós ficamos aí mais no 0 a 0 aí, operando aí dessa forma no dólar na quarta-feira que se passou, tá? No dia 19 de agosto. Aqui nós já temos outro dia aqui no dólar, no dia 20 de agosto, no dólar, nós tivemos aqui um setup interessante, tá? Nós tivemos aqui um CAS, claro esse CAS, um problema desse caso é que estava o stop um pouquinho mais longo, mas ele tinha um alvo interessante, tá? Então
A média móvel aí de 20 períodos foi o alvo aí desse caso, um caso que desceu bastante, tá? Um caso aí que desceu mais de 15, descendo mais de 15 pontos aí, ok? Nós tivemos aqui uma Lock 2 muito clara aqui, parcial final aqui muito clara essa Lock 2, um gráfico muito bonito, inclusive nessa parte aqui do dólar. E nós tivemos conjuntos aqui de NRBs, não aparecem com muita frequência as NRBs, né, pessoal? Mas aqui, ó, quem estuda as mentorias aí sabe disso, mas eu já ensino já no primeiro módulo aí as NRBs, elas aparecendo e servindo aí de um trading muito interessante. O interessante das NRBs, né, que você vai fazer essa entrada aqui, é que o stop é muito barato, né? Então o stop dela é pequenininho. Eu não coloco o stop no único candle, porém mesmo não colocando o stop no único candle, eu deixo um espaço. Essa aqui estava muito interessante, aqui, localização perfeita da NRB. E tinha uma outra NRB também aqui, né? Só que a melhor é essa aqui, certo? Depois nós tivemos a questão dos 50% aqui, que infelizmente violinou essa semana em dois momentos no mini índice e no mini dólar. Esse aqui foi a hora do mini dólar estopar os 50%, né? Então nós consideramos aqui uma barra, né, duas barras sólidas aqui, ó, colocando 50 e 65%, stop aqui, ó, e ele dá aquele violino, né? É, não dá para você, eu vou colocar um pouco mais, mas você coloca, mas qual que é esse patamar a mais, né? Aí infelizmente ele estopou essa parte do dólar aqui, estopou e caiu, deu um violino aí. Por mais que nós façamos de uma forma que não evitar os violinos, eles acontecem, como aconteceu aí nesse momento aí no dólar. Okay? Nós tivemos aí no dia 21, né, sexta-feira, ontem, eu estou gravando esse vídeo no sábado, nós tivemos aí uns 50, 65% da BR, então novamente considerando isso aqui, tá? Eu estou falando de uma forma genérica para vocês, tá, pessoal? Não é todas as barras aqui que você vai poder fazer essa junção de 50, 60% da BE, não. Existem filtros, tá? Eu estou mostrando aí as possibilidades, mas existem filtros aí para você se localizar melhor. Mas nós tivemos duas BEs ontem no dólar aí, muito interessantes, uma com stop maior ou com stop menor. Essa aqui tinha stop menor, tá? E as duas foram. Essa aqui deu um calorzinho, foi depois, e essa aqui foi muito bem, tá? Dólar aí interessante ontem, ok? Bom, aqui nós passamos para o mini índice. No mini índice aqui, no início, né, nós tivemos o dia 17 de agosto aí, o mini índice aí. O mini índice essa semana foi bem complicado, muita atenção no mini índice. Aqui nós podemos considerar uma GBTO ou uma DBI, de qualquer forma, qualquer uma das duas ela foi no alvo de 1 para 1, certo? Aqui nós tivemos aqui também uma DBI que foi muito bem e uma GBTO. Todos esses três aqui eles acabaram indo, tá? Com uma certa, um pouco demora, mas eles acabaram indo. Tá? Isso aí no dia 17 de agosto, na segunda-feira, no mini índice. Que passando para outro dia, aqui no mini índice, nós tivemos aí um mini índice muito travado, né? E nós tivemos essa RBI aqui, ela foi estopada, tá? Ela foi acionada nesse candle aqui, ó, tá? É uma RBI, essa vermelhinha aqui é uma RBI. Esse candle não acionou, esse acionou e logo voltou. Então ele deu um violino aqui, porque depois ele voltou, mas ele deu um violino, uma RBI aqui estopada, um violino. Depois pode ser considerado uma RBI, um NRB, tá? Aqui também ele deu uma RBTO, mas cheio de pavio, deixando muita assim, dúvida para os players. Mas é aquilo que eu já falei no meu Instagram e nos meus outros vídeos. Na hora que você entra num setup, o seu stop está aqui, por exemplo, quando você entra, o Oliver fala muito isso. Quando você entra no setup e você coloca o stop, a zona entre a sua entrada e seu stop é considerada zona neutra. Ou seja, você não deve fazer nada. Quem mexe demais, quem entra, se arrepende ou mexe no stop, normalmente ele é violinado. Então, se você aceita pagar, você tem que deixar isso, você tem que aceitar pagar e ir embora. Ou então opere em um time frame menor para estopar em time frames menores. Lembrando que quanto menor o time frame, mais violino você vai receber. Quanto maior o time frame, menos violino você vai receber. Né? Isso é óbvio. Ô Senna, se você acha isso, por que você opera os 5 e não os 10 minutos? É porque os 5 minutos, eu acredito que os 5 minutos é
time frame mais equilibrado, porque os 10 minutos demora muito a aparecer setup. Se eu for estopado nos 10 minutos, eu vou demorar muito para reverter a situação. Os 2 minutos ele é muito violino, muito violinado para mim, eu não gosto. E os 10 demora muito para você reverter a situação. Então eu vejo mais equilibrado os 5 minutos. Por isso que eu gosto de 5 minutos, eu opero nos 5 minutos. E detalhe, eu também opero nas ações. Nós não temos liquidez aqui para operar nos 2 minutos das ações brasileiras. Isso é fato. Então, já que eu vou operar nas ações no 5, eu opero também o índice no 5 e o dólar no 5 para facilitar a minha visualização. Tem isso também, tá ok? Bom, então nós temos aqui a RBI e o NB e foi muito bem. Mas também tem que ficar muito atento, né? Que o mini índice ele não está indo, ele está congestionado, certo? Aqui em outro dia nós tivemos aqui uma DBI, só também, né? Nada além disso aí, demorou muito para dar setups nesse dia, nessa semana, né, no mini índice, demorou muito os setups aqui, ó. Outro dia aqui uma RBTO e depois uma RBI. Os setups indo, tá? Mas também alguns sendo estopados. Assim como nós tivemos ontem uma RBI que eu fiz aqui e fui estopado. Tá? É uma RBI estopada aqui muito clara, localização muito boa da RBI, tá? E acabou sendo estopado, né? Eu coloquei o stop aqui, entrei, fui estopado aqui, né? Eu coloquei um stop um pouquinho abaixo da M200 aqui, ó, para ela servir de suporte e acabei sendo estopado, ok? Depois nós tivemos aqui uma RBTO bem clara. Essa RBTO, o stop não estava barato, demorou muito, deu calor, voltou até nos 50% aqui, depois foi, tá? Mas o mini índice aí dando muito calor nas operações, ok? Eu mostrei para vocês, pessoal, meu objetivo é mostrar aqui o trabalho efetuado. Já são mais de 12.200 horas aí de mentorias, né? Convidando vocês também para a próxima mentoria aqui que vai acontecer agora final de setembro, tá? Para eu mostrar para vocês aí essas questões aí, esses setups aí que estão acontecendo, que ajudam e muito quem quer aí ser consistente e viver de bolsa brasileira, ok? Vocês podem ver que requer muita técnica, muita observação, principalmente numa semana aí que não foi uma semana tranquila de se operar, mas com certa tranquilidade foi possível obter gains aí interessantes, apesar de alguns stops, tá? Isso é importante dizer, não existe método aí sem stop. Quem não perde dinheiro é quem não opera, quem está operando na conta demo aí não perde dinheiro nunca, né? Mas quem opera na real sabe que isso não é verdadeiro. Os stops acontecem, o importante é você saber ter ferramentas para virar então essa situação. Ok, pessoal? Eu fico por aqui então e mais vídeos virão. Abraço a todos.